Existe uma polêmica muito grande no mundo do day trade. E essa polêmica vem de professores que ensinam técnicas que fala que você tem que esperar o momento certo de fazer a operação e você tem que esperar, às vezes, fazer uma operação por dia. E uma outra escola que diz que você tem que fazer mais operações por dia. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a minha visão e o que funciona para mim, o que eu faço para extrair dinheiro do mercado. Se você tem dúvidas de quantos trades fazer por dia, ou se você quer ver se o que você está fazendo está próximo do ideal para o que você quer, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar o meu conceito, o que eu ensino para os meus alunos e quais são as minhas atitudes com relação à quantidade de trades no dia. Mas antes, eu queria te pedir para se inscrever no canal e acionar o sininho para você receber as notificações de cada vídeo que eu faço de day trade de dólar futuro para você. Meu nome é Rodney Dias, eu sou day trader profissional, especialista em dólar futuro. Eu comecei lá atrás, há 18 anos atrás, na análise gráfica. Nessa época, eu praticamente nem ouvia falar em leitura de fluxo. A gente fazia uma certa leitura de fluxo, mas era inconsciente. Tipo, o Itaú está comprando 1000 do índice. Nossa, 1000. Às vezes eu até anotava, o Itaú comprou 1000 em tal preço. Mas não era leitura de fluxo e também não tinha as ferramentas que tem hoje em dia para a gente conseguir enxergar o que os players estão fazendo, o que os big players, os bancos e corretoras estão lá tentando fazer. Hoje a gente consegue enxergar muito mais. E nessa época, lá atrás, onde eu aprendi análise técnica, eu, por exemplo, utilizava um setup. Em algum determinado momento, eu mudei bastante, mas teve uma época que eu utilizava um setup que muita gente deve utilizar ainda, que usa análise técnica. As 3 telas. Se você quer fazer day trade, você coloca um gráfico mais curto, que às vezes pode ser 1, 2 minutos. Você coloca um outro gráfico mais longo, pode ser, por exemplo, 15 minutos, e você pode colocar um outro gráfico que é de 60 minutos. E eu, nessa época, eu ficava esperando esses 3 gráficos se alinharem, tipo, os 60 minutos deu compra, os 15 minutos deu compra, eu estou esperando a compra nos 5 minutos, e aí deu, para eu fazer um trade. Qual que era a minha grande dificuldade nessa época? Que às vezes dava um trade por dia, chegava dias de não dar nenhum. Eu queria ser um day trader, e aí um day trader que chega, começa o dia, termina o dia e não faz uma operação, no mínimo estranho para mim. E ao longo do tempo eu fui diminuindo esses tempos, então eu não usava mais 5, 15, 60, eu já usava 1, 5 e 15, para eu conseguir tirar mais operações no dia. Mesmo assim, para tudo se alinhar, às vezes eu conseguia fazer 3 operações no dia. E se nessas 3 operações eu errasse 2, eu já estava negativo, eu não tinha o que fazer. Então o que acontece? Depois que eu aprendi leitura de fluxo, se você já sabe leitura de fluxo, você vai entender o que eu estou falando. Se você não sabe ainda, você vai ter oportunidade de aprender. Mas quando você aprende leitura de fluxo, você percebe que começam a aparecer diversas oportunidades durante o dia. Mesmo que você não faça todas as entradas, mesmo que você só use 2 ou 3 tipos de setup, você vai ver várias oportunidades no dia. Exemplo, se você sabe fazer trade de absorção, você faz pelo menos umas 20 operações por dia. E o que eu percebi ao longo do tempo, fazendo essa transição de gráfico, de fazer uma operação por dia, até chegar a fazer 60 operações por dia. Hoje em dia, eu faço mais ou menos umas 20 operações a 25, se eu operar o dia todo. Com isso, eu percebi o quê? Quando eu fazia 3 operações, se eu errasse uma, errasse 2, acabou, fechava negativo. E quando eu comecei a fazer mais operações, contanto que você saiba controlar o seu risco para quando perder não ser maior do que os ganhos, ou seja, você vai lá, ganha R$50 em cada trade, e quando você perde, perde 500. Isso não fecha a conta. Mas tendo o controle de risco, quando você erra
no tape reading, na análise de fluxo, tem vários trades para acontecer no dia ainda. Então, você consegue ir recuperando. Hoje, para você ter uma ideia, se eu levar um stop mais pesado no day trade, eu posso recuperar esse stop em uma operação, em 2 operações ou no máximo em 3 operações. Como eu faço 20, 25, 30 operações no dia, eu tenho a oportunidade de recuperar minhas perdas. Porque a gente vai perder, a gente vai errar. Trader que falar para você que não erra, que é 100% de acerto, não é trader. Isso é mentira. Todo trader erra. A questão entre ser um bom trader e não ser é saber errar, saber gerenciar o risco para não perder muito. Se você fizer isso, quando você começar a fazer mais trades, você vai recuperar. Então acontece muito comigo, por exemplo, de eu estou tradando, erro um trade, vou para o negativo, daqui a pouco acerto um, já volto perto do positivo, já acerto o outro, já passei para positivo, acerto o outro e já estou positivo. Isso quando eu não recupero em um trade. Então, fazer mais trades me dá a oportunidade de fechar verde todo dia. E o que é fechar verde todo dia? É ter um saldinho positivo, seja ele R$100, R$50, R$1.000, R$2.000, 5.000, mas está positivo. Porque quando você fecha todos os dias positivo, né, e quando eu digo todos os dias, entenda como a maioria dos dias, vão existir dias negativos, quando você fecha todos os dias, você chega ao final do mês e você vê um gráfico crescente do seu saldo, da sua conta. Para mim, hoje em dia, não cabe mais você fazer 1, 2 operações por dia, porque eu posso fechar negativo e aí eu vou ficar vendo dias negativo, positivo. Aí eu preciso fechar o mês para daí positivar. Ou seja, para mim não funciona mais dessa maneira. Eu não gosto disso. Eu gosto de sair todo dia com algum financeiro positivo. E tem outra coisa. Tem gente que prega para você esperar e fazer uma operação no dia. Faz uma operação, aquela certeira. Eu te pergunto, como que você vai saber que aquela operação é certeira? Ah, porque alinhou tudo, 15 com 30 com 5? Com 1? Como você sabe que aquilo vai dar certo? A realidade é que a gente não sabe que nada vai dar certo. O que a gente tem é probabilidades daquilo dar certo. A gente faz várias análises, nós olhamos várias coisas com leitura de fluxo para falar, existe uma oportunidade aqui. Agora, o que me dá o ponto de entrada não é a oportunidade, é o stop curto. E se eu olho só o stop curto, para mim, não existe oportunidades melhores que outra a não ser de stop. Eu vou entrar nessa operação porque eu tenho um stop curto e vale a pena o risco, porque se eu ganhar, eu ganho mais dinheiro. Se eu soubesse a operação que ia dar certo no dia, eu esperava e batia 1.000 do cheio no dólar. Então quem fala que você tem que esperar a oportunidade perfeita, não existe a oportunidade perfeita. O que existe é você aceitar riscos para entrar numa operação. Sempre. Tem operações melhores que as outras? Tem, claro. Existem operações melhores que as outras. Agora, você achar que vai entrar e vai dar certo, não existe. E se pode dar errado, você vai fazer uma operação no dia. Vai ficar lá 3 horas, 4 horas olhando para a tela sem fazer nada, esperando uma operação. E aí acontece, você erra. Acabou. Volta no dia seguinte. Para mim, isso não é ser day trader. Para mim, ser day trader é você fazer várias operações no dia e você tirar o seu financeiro. Ah, Rodney, mas eu sou mais conservador, eu gosto de fazer umas 6, 7, 8 operações no dia. Joia! Você já tem oportunidade de recuperar. O que não dá é para fazer 1, 2, 3. É pouco. E tudo bem se você quer fazer. Esse é o meu jeito, meu método. E eu estou dando para você o meu método. Se você acha que dá para fazer uma, tudo bem. Se quer fazer uma, tudo bem. Se está funcionando para você, faz. Agora, para mim o que funciona é fazer várias operações. Eu vejo muita gente falando isso, mas são pessoas que ensinam no simulador, que não está lá colocando dinheirinho na real. Porque se você está colocando seu dinheirinho na real, fazer uma operação no dia para perder, não é consistente. Isso não é ser day trader. Isso não é extrair dinheiro no mercado o tempo todo. E é para isso que a gente está aqui. Extrair dinheiro do mercado o tempo todo. Para isso a gente precisa tradear.
Para isso a gente precisa encontrar risco. Para isso a gente precisa gerenciar esse risco, ser pequeno e fazer. Se a gente for fazendo tudo correto, chega ao final do dia você está com dinheiro na conta. Se você ficar esperando 1 ou 2 operações, se você arrumar uma, acabou para você. Então, não existe isso de esperar a operação certeira. Você não sabe a operação que é certeira. Você tem que arriscar. E quando você arrisca, você pode perder. Então, faça mais trades. Lembrando que você fazer mais trades não significa que você vai deixar todo o lucro em taxas. Por quê? Porque a gente busca no mínimo um ponto. E quando a gente busca, e com um ponto, já dá lucro no dólar. Então, às vezes a gente ganha 2, 5, 10, 12. Essa semana pegamos trade de 12 pontos. Você fazendo várias operações, ganhando pelo menos um ponto em cada operação, não se preocupa com taxa. Você vai pagar lá um valorzinho e tá tudo bem, porque você está ganhando. Eu amo pagar taxa quando eu estou ganhando. Eu amo pagar DARF, porque eu estou ganhando. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se você pôde tirar alguma coisa de proveito dele, deixa um comentário aqui para mim e um like nesse vídeo. Não esquece de dar o joinha aí e eu vejo você então num próximo vídeo. Grande abraço!